Olha, aonde é que eu olho? Eu olho para esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Olha, compara um ângulo com o outro, ó, entre os instrumentos retos, ó. Olha a diferença da 7.8, tá vendo? É só guardar que a 7.8 é mais acentuado que a 5.6, acabou. Tá certo, menino? É bem tranquilo, é bem tranquilo. Tranquilo não é. É, meu amor. Olha lá. É guardar se o instrumento Mas na prova é a gente reto. vai estar muito nervoso. Posso falar como é que você não fica nervosa? Se você estudar com 3 semanas de antecedência e estiver sedimentadinho aqui na tua cabeça, você não fica nervoso. Você acha essa insegurança, ela é o quê? Ela é prima de quem? Da incerteza, né? Da incerteza. Eu não tenho certeza que é assim. Será que é assim? Agora, se você estiver plenamente segura do que você está fazendo, você não tem segurança. Olha lá. Então, nós vamos aqui, primeiro sextante, face vestibular, ok? Posição do operador, 9 horas, tá? Aí, eu tenho uma face em que eu vou, tá vendo? Que estão contrárias ao operador e faces que estão voltadas para o operador, tá certo? Esse é um dado importante que a gente tem que fazer. Então, olha lá, na face que está contrária, tá? Que é aqui no 13 é a mesial e no 23 é a distal, por isso que eu não falo em mesial e distal, eu falo em face voltada e face contrária. Esse é para dente anterior, isso é um conceito muito importante, né? Então, olha lá, nessa face contrária, olha lá, tomada, absolutamente tranquilo, ó. Divido a face em 2 metades e vou instrumentar a face que está contrária, ok? Olha lá, instrumentei, ó. Não tem dúvida nenhuma. O que eu tenho que fazer um pouquinho, olha lá, eu corrijo e vou lá para a mesial, ó. Terminei a face vestibular, para a prova. Agora, o que eu faria para metade, para mesial ali, ó. Olha lá, eu giro um pouquinho mais e continuo e faço a metade mesial lá. Tá certo? Qual que é a diferença, Vitor? Olha lá, eu só mudei a posição, a chave está em virar o paciente, posicionar o paciente na posição correta. Aí vai embora, quer dizer, a mesma coisa para esse dente, ó. Movimento de pêndulo, tá vendo? Antebraço, pendular, clássico, ó. Esse é o movimento mais clássico. Tomada de lapiseira modificada. Observe bem o triângulo, o tripé feito direitinho. A posição do polegar, do dedo médio, a posição do polegar entre o dedo médio e o indicador. O apoio é composto intraoral, tá vendo? Apoio composto intraoral, tá certo? E aí realmente não tem muito o que fazer, ó. Dá uma distância segura, vou evidentemente estar usando o espelho aqui, olha, para afastar o lábio, eu tenho que afastar o lábio aqui, essa seria, aqui ó, 10 na prova, ok? Girei um pouquinho, Walter, quanto é que eu tenho que fazer na prova? Marina, se você fizer assim para mim, ó, acabou. Eu sei que você sabe. Você precisa provar para mim que você sabe. É isso, tá vendo? Se cair a mesial, olha, eu giro um pouco o paciente, olha lá, ó. E o movimento, eu vou fazer a metade com acesso vestibular. Não se esqueçam que depois eu vou ter a metade com acesso palatino. Que daqui a pouco eu vou fazer para você. Ok? Tá? Olha lá, continuo fazendo a mesma coisa. Ó. Giro, faço. Vou corrigindo a posição da cabeça. Observe que as minhas costas não saiu do mocho. Tá certo? Olha lá, minhas costas. Ó. Ou seja, eu não faço assim, ó, e vou lá, ó. Não. Eu giro o paciente. Dona Maria, vira a cabeça para mim um pouquinho. Ela vira e eu termino lá. Zerou? Agora eu vou voltar. Eu viro o instrumento e vou trabalhar com outro ângulo de corte. Olha lá, mesma coisa. O que pode ser legal aqui, ó? Sair um pouquinho inflável para 9,5. Por quê? Porque eu vou trabalhar com um instrumento um pouquinho mais angulado. O movimento, tá vendo? Observe que o movimento aqui era bem vertical. Olha que o movimento na face voltada para o operador, agora ele é um pouquinho oblíquo, ó. Um pouquinho mais oblíquo. E é mais chato voltar, Marina. Tá certo? Ó. Vou lá, começo a fazer a trajetória. Observe que a trajetória do instrumento agora mudou. Ela está um pouco mais oblíqua. Dá para fazer vertical? Dá para fazer vertical também. Ó. Um pouco mais oblíqua, um pouco mais vertical. Tá? É aquela história.
Não existe, não é uma regra matemática que você tem que fazer exatamente naquela, não tem outra alternativa, não, eventualmente pequenas adaptações, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais Eu para posso lá. fazer um dos dois, tanto Sabe, você oblíquo. tem uma liberdadezinha para poder trabalhar, tá certo? Olha lá, olha lá, trabalhei aqui, olha lá, trabalhei aqui, virei aqui. Aonde que é chato? Essa metade distal do dente 13. Tá vendo? Olha lá, ó. Então o que eu vou ter que fazer? Ó? Eu só faço o movimento oblíquo virado para lá, ó. Tá certo? Olha, ó. Aqui, ó. Ó. Mas também não tem grande dificuldade. Tá? Ou seja, vestibular do segundo sextante, perdão, ela é bem tranquila. Ela é bem tranquila. Certo? Olha lá. Ainda falando de face livre. De qualquer forma, como é que ficaria o acesso nas faces, aqui nas faces mesiais e aqui nas faces distais? Olha lá, ó, o acesso vestibular, ó. Observe que o movimento mudou, Vitória, ó. O que mudou aqui? O que mudou, Ana? Ó, o movimento de ativação se tornou um movimento de punho. E agora o movimento é negativo, ó que doido, ó. Dá para fazer punho fazendo um movimento nesse sentido também, ó. Ou eu posso fazer com movimento de punho e negativo, ou eu posso fazer movimento neutro, tá certo? Com o antebraço. Eu tenho essas duas possibilidades, tá? E aí isso vai se repetir em todos, ó. Assim ou assim, tá? Ó, posicionei, ó. Tô raspando a metade da face proximal com acesso vestibular. Então, puxou o papelzinho, caiu mesial do 21. Eu vou fazer metade da face com acesso pela vestibular, depois a outra metade com a face, como a gente vai ver daqui a pouquinho, com acesso pela palatina. Tá certo? Girei, vou virando. Ah, então quando cai mesial ou distal, é tanto na vestibular como... Porque senão você só raspa metade da face, concorda comigo? Olha lá, ó. Tudo, absolutamente tudo com a cureta 5 e 6. Olha aqui, ó. Olha que bacana aqui, Vitória, ó. Olha lá, ó. Eu vou raspar isso aqui, tá vendo? Ó. Eu raspo metade da face com acesso pela vestibular. Girei, raspei a outra metade com acesso palatino. Tá certo, então? Porque veja bem, se eu faço só acesso vestibular, dá para fazer tudo com acesso só, dá para você fazer tudo, mas não fica tão bacana. Embora em algumas situações, como nós acabamos de ver com a 314 aqui, pode ser interessante você fazer isso. Você dar preferência para um dos acessos, porque ele é mais fácil. Entendeu, Ana? Ok? Tá certo? Tá bom? Muito bem. Vamos fazer agora o acesso pela... Então, veja bem, olha. Em dente anterior, nas duas baterias anteriores, primeiro e quinto sextante, o que acontece? A vestibular, o acesso por vestibular, ele é exceção. Porque eu fiz tudo em 9 horas, Maneno. Eu fui e voltei em 9 horas. Agora, na palatina do segundo, na vestibular do quinto e na lingual do quinto, vale a regra do quê? A face que está voltada para mim eu faço em 7. A face que está contrária eu faço em 11 horas. Tá certo? Então, quando eu vou para aqui, ó, olha lá, o que eu vou fazer? Ó? Desculpa, ó, quando eu vou para a palatina, olha lá, Flávio, a face que está voltada para mim, eu não falo em mesial e distal, tá certo? Tá proibido falar em mesial e distal, que hora é mesial, hora é distal, tá vendo? A face que está voltada para mim, olha, então, no 23 é a mesial, tá certo? No 13 é a distal, por isso que eu falo em voltar. Olha lá, eu vou fazer na posição de 7 horas, eu dou uma boa, eu passo do ponto. Tá vendo? Olha, o plano oclusal não tinha que ser perpendicular ao solo. Aqui, olha, a dona Maria tem que fazer uma compensaçãozinha no pescoço, ó. Tá vendo? Eu tenho que jogar ela um pouquinho para cá para isso, ó, para eu poder ter um acesso correto. Lembre-se da posição de 7 horas, eu tenho que ficar posição na lambretinha aqui, tá certo? Menininhas na lambreta. E olha lá, ó. Uma baba. Uma verdadeira baba, ó. A palatina. Tô raspando a palatina. Olha, movimento, olha, tudo certinho. Intraoral, composto, movimento com antebraço, vertical, sem nenhuma dificuldade, olha lá, ok? Olha lá, ó. Olha aproximar como é que ficou, ó.
aquilo que eu disse para vocês, tá vendo? Talvez aproximar aqui, olha, o acesso pela palatina, praticamente eu tenho um belo acesso pela palatina aqui. No 23, a mesma coisa se repete no 22, olha lá. Raspei a palatina, caiu a palatina do 22, ó, tá vendo? Olha lá, não, ó, raspei a palatina, ó, tô raspando a metadinha aqui. Pô, que dente pequenininho, hein? Se o dente é pequenininho, se a face é pequenininha, me cabe quem? Eventualmente usar a Mini 5. O 22 é um dente de face palatina estreita, então cabe muito bem usar a Mini 5, ok? Tá? Aquela ideia de você compatibilizar o tamanho da lâmina com o tamanho da face, tá? Aí vamos embora. Nossa, que fácil! Ah, por que é tão fácil? Por que é tão fácil, Lívia? Conta pra mim, porque eu tô tendo toda essa facilidade. Conta pra mim. Me explica, Lívia. Faz parte do filminho aí. Porque eu tenho liberdade para fazer o movimento. Olha como é que meu ângulo de trabalho está perfeito, gente. A porção terminal da haste está fácil, eu coloco ela muito facilmente paralela à face que eu estou instrumentando. E eu não tenho nada que limite meu movimento. Olha lá, ó. Aí ficou uma bagunça. Ok? Lógico, quando eu venho para o lado... Ainda bem que cola, viu? De quem é? Meu. Cola. Você vai gastar... Olha lá, ó. Aqui começa a ficar um pouquinho mais chato, ó. Tá vendo? Eu giro um pouquinho aqui, a única preocupação aqui pode ser o constrangimento do paciente. De repente a gente tem que levantar o ombrinho um pouco, tá certo? Olha lá. Gente, ontem eu fiquei revoltado, eu não vou deixar gravado isso, não. Pra vocês desligarem as câmeras, eu vou contar uma história. Olha lá. Tá vendo? Ou seja, aqui ficou muito fácil. Evidentemente, e eu estou me esquecendo e não posso me esquecer, eu estaria assim, segurando o lábio lá. Tá vendo? Porque o lábio estaria aqui assim, tá vendo? Estaria nessa posição, eu viro e aí eu vejo. O lugarzinho mais chato talvez seja a distal aqui, ó. Por quê, Lívia? Interpreta pra mim, por que ficou chato aqui, ó? Tá vendo, Flávia? É a mesma coisa, tá vendo? Olha a direção do ângulo, ó, da face. Tá vendo, Marino? A face está assim, ó. E olha a posição que eu consigo colocar. Ou seja, eu fechei o ângulo de trabalho. Então, qual que é a ideia aqui, ó? Tentar colocar o instrumento o mais paralelo possível. Ou fazer uma exceção, que eu não vou contar para você. Tá certo? Porque senão você me deturpa. Mas veja bem, gente, ó. E já fazendo a exceção, ó, eu vou comentar isso com vocês. A distal do canino, para mim, é quase que uma distal de dente posterior. Olha lá, eu ponho a 1314 aqui e resolvo com a 1314 aqui. Tá certo? Olha lá, ó. Por quê? Olha como é que a porção terminal da haste ficou paralela à face. Tá vendo, não? Olha lá, eu estava trabalhando com a 5.6 assim, ó. Com a 1314 ela foi feita para fazer isso, tá vendo? O ângulo que tem no intermediário serve exatamente para corrigir essa dificuldade. Entendeu? Olha lá, tá bom. Olha eu, com a 1314 eu não sou. Bacana? Tá certo? Tá certo, Flávio? Matamos isso aqui. Ah, sim, para voltar, falta voltar, né? Então, eu volto aonde? Eu volto em, a face está o que agora? Ó? A face vai estar contrária. Eu fiz tudo que estava voltado para mim, né? Agora eu vou fazer o que está contrário. O que está contrário eu faço em 11 horas. Então eu tenho que sair de 11, de 7 e vou para 11 horas. Mudei. Então veja bem, olha, lembre-se, ó. Na vestibular eu fiz tudo em 9. Aqui o que está voltado eu faço em 7, o que está contrário eu faço em 11 horas. A dificuldade está onde? A dificuldade está na visão. Então, olha o apoio, ó. Olha como é que é o apoio e tal. Pega por cima aqui, tá vendo, Vitória? Ó. Pega o apoio por cima aqui, tá vendo? Ó. O erro maior é fazer isso, ó. Colocar o dedo por trás aqui, ó. Isso não pode, ó. O dedo tem que ficar aqui, ó. Tá vendo? O apoio fica totalmente na palatina do dente, ó. Tá certo? Fica totalmente aqui, ó. Então, a partir do momento que eu coloco na palatina, olha lá, ó.
eu tenho que usar o espelho para ter uma visão indireta, tá vendo? E aí o movimento não é tão complicado. Ó, tá vendo? Qual é o sentido do movimento que eu estou fazendo aqui, Flávio? Sentido do movimento, ó. A direção qual que é? É positivo. Não é positivo, tá vendo? Ai, Marina, ó, eu estou acompanhando, tá vendo? Positivo se eu estivesse fazendo assim, ó. Tá vendo? Neutro. Tá vendo? Eu estou fazendo... Ah, meu ídolo, Garibaldi Silva. Olha lá. Ó. Ok? Tá certo, Ana? Ok? Olha, posicionei, olha lá. Peguei lá, ó. Faço a distal e faço... Olha como é que pode ser louco, então. Palatina do 23. Eu ia em 7, fazia essa metade em 7, vinha em 11, venho em 11 e faço a metade em 11 aqui, ó. Volto a chamar a atenção de vocês. A chave, gente, é a posição do apoio intraoral. Que eu não posso jogar um instrumento por trás aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Tá certo? Eu tenho que manter ele aqui. Olha a tomada como é que tá. A tomada tá certinha, ó. Eu li e vou com a tomada lá, ó. Se eu estiver fazendo isso aqui, aí mascou, não vira nada. Olha lá, venho pra cá, faço a mesma coisa, ó. Movimento neutro ainda, tá vendo? Um pouquinho neutro, um pouquinho positivo. Tá vendo? Aqui talvez um pouquinho de movimento de punho, ó. Ó. Tá? Olha lá, vou virando e vou embora. Corrijo um pouquinho a posição da cabeça do paciente e termino aqui, ó. Tá certo? Ok, Samara? Olha lá. Evidentemente, é aquela história. Na prática, o acesso vestibular vai ser mais fácil. Então, provavelmente, lá na clínica, na prova, não. Eu vou fazer quase que toda a instrumentação com acesso vestibular. Por quê? Porque o Palatina é mais chato, é mais complicadinho. Tá vendo? Então eu raspo mais, eu faço a maior parte da instrumentação. Se bem que também dá para fazer, como vocês acabaram de ver. Tá certo? Mas por vezes a gente privilegia um acesso. Ok? Muito bem. Vamos um pouquinho. Trabalhei na... Isso aí. Ó, quer tirar nota muito baixa? Quer tirar nota muito baixa? Erra a posição do paciente. Isso irrita profundamente o professor. Isso é o tipo da coisa que não pode errar. Professor, sabe o que eu confundo? Vai. Quando é pra deixar, tipo, bem paralelo ou então ligeiramente inclinado. É do teu feeling, não tenho o que falar. Por exemplo, olha, onde é que eu trabalho muito paralelo? Na 13, 14, na distal, como eu acabei de mostrar para vocês. Vocês viram que às vezes na 11, 12 ela deitou bem assim. Então é um pouquinho de você ter que treinar e pegar e ter essa sensação, entendeu? Porque, de novo, se você quiser colocar tudo no papel, vai ser impossível. Não, porque eu também sei que acontece isso, Marina. Você vai ficando, mas isso tudo cola, viu? Isso tudo vai ficando automático para você. Tá certo? Muito bem. Deixa eu ir em 7 agora, porque agora nós vamos para o quinto sextante. E o quinto sextante, tanto o acesso pela vestibular como o acesso pela lingual, eu vou fazer em 7 o que está contrário e em 11 o que está voltado. Tá certo? Ok? Muito bem. Detalhe aqui embaixo também. Vai ser o lugar que eu mais vou usar quem? As curetas Mini 5. Por quê? Porque eu tenho faces de dentes que são pequenas. Né? Então a ideia é eventualmente trabalhar com as curetas Mini 5. Posso ir em 7 aí? Posso. Thank you. Então de novo, olha lá. Perninha de lambreta, bonitinha. Tá certo? Ah, professor, você faz assim no teu consultório? Eu faço. É desse jeitinho que eu faço no consultório. É por isso que lá no consultório eu faço bem feito. Porque eu faço dentro da técnica. É que nem aquela história que eu disse para vocês de afiação, não é a afiação. Eu faço a técnica passinho por passinho. Não é. Entendeu? Olha lá. Então, aqui fica bem aquela história, quer dizer, olha, eu vou entrar. Qual que é o grande problema que eu vejo aqui? Isso é o trabalho do Antônio, de TCC do Antônio, inclusive, que é o uso da 13 e 14 aqui. O grande problema aqui é você
errar, olha lá, olha, tá vendo? Você construir o teu ângulo de trabalho aqui, às vezes é muito complicado. Tá vendo? Olha, por causa da direção da face. Às vezes, a tendência de vocês é fechar o ângulo. E isso pode ser complicado, menino. Então, qual que é a atenção aqui? Olha, manter o ângulo bem aberto. Olha, ó. Certo? Raspei. Vou lá para mesial. Raspei aqui. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Então, isso tudo eu estou fazendo, olha, com acesso vestibular, ó. Fiz isso, fui lá, fiz isso. O que vai acontecer, olha? Vai acontecer a mesma coisa pela lingual. Olha lá, venho aqui, fiquei em 7, continuei em 7 do mesmo jeito. Cuidado com o dedinho aqui atrás, a mesma coisa do superior, olha, tem que ficar aqui, tá vendo? Posicionei, dá para vocês fazerem visão direta aqui, ó. De novo, procurem trabalhar com o instrumento bem de pé. Posicionou lá. Opa, tô pro lado errado. Posicionei lá, ó. E vou lá no meio. Tá certo? A proximal é mais fácil que a facilita, viu? A proximal dá para poder fazer um movimento de pêndulo bem certinho. De novo, olha o errinho aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Entra bem de frente, ó. Aqui, ó. Não, bem de frente aqui. Olha aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Olha, a direção da face e a direção do instrumento. Ó. Esse é o trabalho do Antônio de TCC. Mostrar que às vezes você tem dificuldade em construir o ângulo de trabalho ideal com o instrumento reto aqui na 5 e 6. Tá vendo? Ó. Tá vendo? A tendência é você trabalhar com o ângulo fechado. É o que o aluno mais erra, é isso aqui, ó. Ele fecha. Olha o que está acontecendo. Olha o ângulo como é que tá, gente, ó. Percebeu? O ângulo fica muito fechado. Então, vamos trabalhar com, olha lá, corrige isso. Ou então, os meus olhos, essa exceção vale, porque essa realmente eu acho que tem que saber. Eu acho que essa é uma enorme vantagem. É fazer o quê, ó? É trabalhar com a 13 e 14 aqui, ó. Porque olha o que aconteceu com o ângulo lá, ó, com a 13 e 14, ó. Ficou bacanão. Eu posicionei tranquilinho, ó. É muito mais fácil trabalhar com a 13 e 14 aqui. Pode pegar e falar, ó, professor, aqui é a 13 e 14. Lembra aquela conversa sua? Tudo bem, Marina. Não, nós combinamos. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Essa daqui vai ser uma foto que vai no trabalho do Antônio. Porque isso não está escrito. Tá certo aí? Acho que deu um trem vermelho. Tá funcionando? Tá vendo? Eu não fecho aqui. A 13 e 14, naturalmente, o ângulo me permite que eu possa trabalhar. Trabalho muito mais fácil, tá vendo? Olha lá. Por isso que nessa aqui, ó, eu sincero... tá fazendo a filmagem pra você aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ó. É isso que a gente precisa fazer, tá vendo, Antônio? Tá vendo? Olha lá. É mais fácil que você fazer foto e não para fazer um videozinho pra você dar aula. O videozinho fica chique, ó. Mostrando, tá? Olha lá, ó. Olha lá, tá vendo? Uhum. Olha, eu vou tentar corrigir. Olha o que aconteceu com meu braço. Sai um pouquinho, ó. Tá vendo? Olha como é que a minha mão tá torta, tá vendo? Uhum. Percebeu? Uhum. Eu estou numa posição muito mais forçada. Tá? Olha lá, ó. Aí, para não ficar forçado, eu passo isso. O ângulo de trabalho está menor, 45 graus, e eu não raspo nada. Tá certo? Certo. Então, isso vale tanto pelo acesso na vestibular, como pelo acesso na língua. Olha lá. Olha aqui, gente. Olha que barba que é isso. Vamos publicar isso. Vocês vão ver só. Você me empresta esses olhos ali para eu passear? Só para dar uma volta. Dar um rolê. Para dar um rolê. Hã? Ok? Fiz aqui. Dá para fazer com a 5 e 6? Opa, bacana. O Preço inventou a 5 e 6 para isso. Mas eu acho que aí a 3 e 14 ela é perfeita. Tá vendo? Então, tanto para a face lá, como para cá. Tá certo? Evidentemente, isso aqui está necessariamente aqui, jogando a língua para fora, porque senão você não trabalha. Tá vendo? Ok? Tá certo? Olha lá. E fiz aqui.
Dá para fazer com a 11,12 e dá para fazer com a 13,14. Essa é uma exceção que o Antônio inventou. Ok? Agora, isso é fácil o quê? Então o que eu fiz? Desistiu, querido? Abandonou? Ó, dá uma lapiseira para mim. Vocês vão sentar bonito. Você é amiguinha dela? Olha lá, olha lá, gente, ó, aquela história. Eu dividi o dente, ó, em duas metades, ó. Tá vendo? Ó, pra lá e pra cá. Então o que eu fiz? Isso que eu fiz até agora em 7, ó. Então aqui é em 7, ó. E aqui é em 11. Nunca tinha feito isso. Olha lá, mas é uma boa ideia. Viu? Tá? Tanto no acesso palatino como no acesso lingual. No acesso pela vestibular como no acesso pela lingual. Tá certo? Ok? Tá certo? Então, agora eu vou fazer em 11 do outro lado. Tem. O acesso lingual é hiper fácil, porque eu vou ter liberdade de movimento. O acesso pela vestibular é um pouquinho mais chato. Olha lá. Aqui dá para nós utilizarmos a 13 e 14 também, ó, na proximal. Ó, me facilita muito esse acesso, tá vendo? Estou em 11 horas, tudo certinho, tudo do mesmo jeito, tá vendo? Afastei o coisa. Olha a perfeição, vem aqui por trás, ó. E filma, pra vocês verem como o ângulo de trabalho está perfeito, olha lá. A porção terminal da haste está exatamente paralela à face que eu estou instrumentando. Olha, dá para fazer isso com a 5 e 6? Dá para fazer com a 5 e 6. Mas o Antônio mostrou pra gente que o quê? Que isso é mais complicado. Olha aqui, o acesso pela língua é muito pior, ó. Dá um close na minha posição, na minha mão. Tá vendo, então? Olha o que eu preciso fazer para colocar a posição terminal da haste paralela, tá vendo? Então, olha onde fica o ombro, tá vendo? Sair daí uma terra, tá vendo? Olha, então, qual que é a tendência de todo mundo fazer isso? Porque foge da maxila aqui, ó. Tá vendo? Então, olha lá, a hora que eu fiz isso, eu começo a trabalhar assim, ó. O ângulo fica assim. Olha lá, fica desse jeito, ó. O ângulo fica menor que 45 graus. Então, eu preciso trabalhar com o ângulo assim, ó. Ok? Tá certo, Mariana? Entendeu isso? Tá, então, olha, abrir. Então, olha, pô, fazer esse esforção todo para 5 e 6, para. O Antônio falou que com a 13 e 14 eu não sofro, ó.